O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, aliás, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos chegando perto da festa grande, que encerra o tempo pascal, a festa grande de Pentecostes, que nós vamos celebrar domingo que vem. Lembrando que o tempo pascal é 50 dias. A Páscoa não é só um dia, mas são 50 dias. Iniciando pela vigília, que nós celebramos na matriz, vigília da Páscoa, completada pelo dia da Páscoa, é uma celebração grande só, e foi percorrendo 6 domingos. Até o quarto domingo, primeiro, segundo, terceiro domingo da Páscoa, referiu-se à experiência que os discípulos, os 11 discípulos, tiveram com Jesus, depois da sua ressurreição. No quarto domingo, que foi o dia de Jesus pastor, aí virou e começou a preparação para o grande dia de Pentecostes. Por isso, nesses dias, a partir do quarto domingo, nas missas durante a semana e no domingo também, nós lemos textos do Evangelho de João, do Testamento de Jesus. João, o evangelista, é o último a escrever o seu Evangelho. E como disse outro dia, ele faz algumas correções muito importantes daquilo que foi mal interpretado posteriormente a partir dos 3 evangelhos sinóticos chamados Mateus, Marcos e Lucas. Teve vários desvios e também posteriormente muitas interpretações erradas tiradas até do evangelho que até a própria igreja precisava corrigir. Mas entre os 4 evangelhos, nós temos o 4º evangelho de João, que também fez algumas correções daquilo que já estava sendo mal
interpretado. E depois, então, dos 6 domingos da Páscoa, a igreja celebra hoje a festa da Ascensão do Senhor. Existe uma interpretação, a diferença entre a ascensão de Jesus e a assunção de Maria, que, como tenta me explicar, a ascensão de Jesus é que tem a sua própria força divina, que ele sobe ao céu, apesar que tem outros lugares que fala é o Pai que levou Jesus ao céu, mas o significado da assunção seria que ela não tem o poder, Maria não tem o poder em si, por isso que ela foi levada ao céu. A festa de hoje, da ascensão de Jesus, ela marca mais ou menos uma despedida de Jesus. A despedida de Jesus no Evangelho de João, nos 5 capítulos, onde ele faz o seu testamento, João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, quem não leu precisa ler. Quem não leu precisa ler nesse tempo até domingo que vem, para a gente não se enganar com o ensinamento e saber qual foi o testamento fundamental que Jesus deixou para seus discípulos, após Judas ter saído. E os 11 que ficaram ouviram esse testamento, e esse testamento ele permanece na vida dos discípulos e deixaram escrito para permanecer também para nós. Qual é o desejo maior de Jesus? E nós já vimos no 5º domingo da Páscoa, quando a igreja nos colocou aquele texto muito importante: eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. E depois, domingo passado, no 6º domingo da Páscoa, tirado também do Evangelho de João, no capítulo 13, ele vai, no capítulo 14, domingo passado, quando ele vai dizer: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Como se conhece que eu somos discípulos de Jesus? E Jesus disse muito simples: se vocês amarem uns aos outros. Notem bem, esse é o testamento de Jesus. Somos discípulos de Jesus se amamos-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Nisso consiste todo o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que na realidade ele veio fazer. Por isso, inclusive na nossa leitura de hoje, aparece a ideia do perdão. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, exatamente para poder nos reconstituir e podermos viver então em paz uns com os outros. A mensagem básica que aparece depois da ressurreição de Jesus, principalmente nos Atos dos Apóstolos, vai aparecer aquela ideia de Pedro, né, que ele prega para todo o povo. Jesus veio para o perdão para a conversão e o perdão dos nossos pecados. Mas então, em que consiste essa festa de hoje, solenidade da Ascensão do Senhor? Jesus está se despedindo. O Evangelho de Lucas, aqui na nossa leitura de hoje, ele coloca bem claro: assim está escrito. Jesus vai fazer-os lembrar. 3 vezes já tinha falado antes de ser preso e morto e ressuscitado. Ele já tinha dito antes essas mesmas palavras: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome... Em nome de Jesus, não é ficar repetindo Jesus, Jesus 1 milhão de vezes, como alguns tentam para dizer a sua devoção para Jesus. Não tem nada a ver com isso. O nome de Jesus é o seu projeto. O nome de Jesus é o seu ensinamento básico, que se resume no amor uns aos outros. O nome de Jesus é tudo aquilo que ele fez na sua vida, exatamente para perdoar as pessoas das suas doenças, das suas maldades, perdoar o cego, o coxo, perdoar no sentido de curar. Porque quando a pessoa está doente, está enferma,
não está vivendo a vida com dignidade, ela está vivendo um pecado. Não que ela fez um pecado, mas ela está num estado de pecado que precisa ser curado. As curas todas de Jesus é uma redenção que ele faz do pecado, é uma conversão que Jesus faz nas pessoas, e esse projeto, que é resumido no nome de Jesus, neste nome de Jesus serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A conversão, repito aqui, ela não significa simplesmente os pecados morais que nós fazemos, inclui isso também, mas a conversão significa uma mudança de mentalidade. Em grego, a palavra é conhecida como metanoia, talvez vocês escutam algum discurso por aí. Metanoia, mudar a mente. Em que consiste essa mudança de mente? É que no tempo de Jesus e no Antigo Testamento todo, o ensinamento dos fariseus e dos doutores da lei era tudo negativo. As pessoas ficavam doentes e os fariseus falavam: bem feito, Deus te castigou. Por quê? Porque você pecou então. E eles disseram: toda pessoa doente é pecadora, por isso que ela está doente. Essa é uma mentalidade do Antigo Testamento. Jesus traz uma outra mentalidade. Deus quer a vida. E se Deus é nosso Pai, nos criou a todos, e todos somos seus filhos, e portanto todos precisamos amar uns aos outros para vivermos na fraternidade em paz. O projeto de Jesus é: como é que vou fazer para ajudar essas pessoas a se recuperar, a ficarem curados, a perdoar os pecados. Essa é a mudança de mentalidade. Na nossa cabeça, na igreja, inclusive nossa, em vários grupos, existe essa mentalidade de Deus que quer castigar. Deus que vai jogar você no inferno. É um discurso que nós ouvimos quando éramos crianças, nesses anos todos. Jesus nos traz uma outra mentalidade. Nós precisamos construir um mundo novo. Por isso que Ele nos trouxe o perdão. Deus ama a gente, e se Ele ama a gente, Ele nos perdoa, e mesmo que a gente caia de novo, Ele estende a mão de novo, porque somos seus filhos, assim como a mãe faz com o filho, que caiu, se machucou, ela vai lá e dá a mão, e coloca no braço, e beija, e faz carinho, e passa um curativo, e dá um remédio, e se vier a cair de novo, ela vai de novo levantar. Isso todos vocês fazem com seus filhos. Assim Deus faz conosco. Então Jesus nos trouxe uma nova maneira de pensar Deus. Não é a maneira antiga de Deus que castiga, Deus que olha feio. Eu tenho medo de Deus, que se fizer alguma coisa errada vai me jogar no inferno, vai me castigar. Não. Jesus supera, muda a mentalidade. Essa é a conversão. Nós precisamos ter um olhar diferente para o nosso Deus, que Jesus Cristo nos revelou. Esse ensinamento Jesus deu para todos os seus discípulos. Custaram para eles acreditar. Só depois da ressurreição que perceberam e começaram a pensar e começaram a curtir o ensinamento de Jesus e começaram a trazer na memória a vida de Jesus, é que eles foram percebendo da riqueza, que aqui tem algo novo. O algo novo que Jesus nos trouxe. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Por isso, em seu nome, em nome de Jesus, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A quem? A quem pertence a minha igreja? A quem pertence ao meu grupo? A todas as nações. A todo mundo. Porque não é só quem é batizado na igreja católica que é filho de Deus. Antes de sermos batizados, se formarmos esse grupo depois de Jesus, que chamamos a Igreja Católica Apostólica Romana, e antes de formar essas outras igrejas todas, nós já éramos filhos, sempre fomos filhos de Deus. Ao nascer nós somos filhos de Deus. Ele nos quer bem. Por isso essa mensagem de Jesus, com mentalidade nova de Deus Pai, que quer o bem a todos, ela precisa ser anunciada a todos, a todas as nações do mundo todo, iniciando agora, onde vocês estão, em Jerusalém.
E aí ele diz uma palavra: vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa palavra vai ser repetida na primeira leitura, daqui a pouco eu explico ela. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Esse é o Evangelho de Lucas. No Evangelho, domingo passado, nós vimos no Evangelho de João. A quem foi que o Pai prometeu, que Jesus Cristo falou na intimidade dos 11 discípulos? Eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou partir. Chegou minha hora. Vão me matar. Mas permaneço. Porque a vida não é só corpo. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, que faz a ligação da história dos nossos entes queridos. Quem perdeu sua mãe, seu pai, e isso é um passo que todos nós vamos passar, sabe disso. A minha mãe partiu, chegou a hora dela, 92 anos, mas ela está aqui. O corpo dela é resto mortal que está lá no cemitério, que virou a pó. Como tudo acontece na vida. Isso precisamos entender o processo da vida, que Deus criou desse jeito. Mas o que ela foi, a sua palavra, o seu testemunho do que ela fez por nós, os filhos todos, o nome dela na comunidade que viveu, está aqui. Assim como dos seus entes queridos, está aqui, está presente. E Jesus também está presente no coração dos discípulos. São Pedro, na carta, no primeiro domingo da Páscoa, ele fala que Jesus apareceu, melhor dizendo, nós percebemos a presença de Jesus no meio de nós. Mas quem é que percebeu a presença de Jesus no meio deles? Aqueles que conviviam com Jesus, aqueles que comiam e bebiam com Jesus. Porque Jesus, durante os 3 anos que caminhou com seus discípulos, tudo que eles viram, presenciaram, e todo o ensinamento que eles ouviram, todos os sentimentos que Jesus Cristo mostrou com todas as pessoas, de recebê-las e curá-las e ajudá-las, sempre, isso foi semeado dentro deles, isso permanece. Assim como o que minha mãe fez, eu observei, eu ouvi, ele entrou dentro de mim. Ela partiu, o corpo dela depositado no cemitério, mas ela não partiu. Ela está presente aqui, dentro de mim. Assim Jesus agora, nessa celebração que estamos celebrando hoje, ela nos coloca no Evangelho de Lucas, que Jesus partiu, subiu ao céu, mas ele permanece. E ainda mais vai permanecer, porque segundo o Evangelho de João, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas voltarei. E aqui a interpretação que o evangelista João nos diz sobre a volta de Jesus, que muita gente fica pensando, aguardando Jesus, olhando para o céu, esperando, quem sabe, Jesus vai voltar, como fomenta muito em várias igrejas, Jesus vai nos voltar, leva-nos embora e destrói todos os seus inimigos. É uma imaginação que é muito fértil, que existe, mas no Evangelho de João ele especifica exatamente como é que Jesus vai voltar. Por isso que ele fala, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, que esse é o Espírito. Assim que Jesus volta. Jesus volta através do seu Espírito. No Evangelho de João, a volta de Jesus, a presença de Jesus nos apóstolos, nos 10 e depois com Tomé nos 11, ela vai aparecer exatamente quando ele marca a sua presença, percebem a sua presença e diz para eles, assim como o Pai me enviou, eu sou apóstolo do Pai. Enviar é apóstolo, a palavra apóstolo em grego, apóstolo, traduzida enviado. O apóstolo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí diz uma palavra que aqui repete, os pecados que vocês perdoarem serão
perdoados. Quer dizer, aquilo que vocês fizerem para ajudar os outros, para libertá-los, para ajudá-los das doenças, dos males, dos desvios, aquilo que vocês fizerem para ajudar a melhorar, isso vai acontecer, porque vocês, com mãos arregaçadas, vocês vão trabalhar e vão fazer a vida melhor. Agora, se vocês cruzarem os braços e não fizerem nada, tudo vai continuar como está e até piorar. É isso que Jesus disse. Por isso que ele dá a missão. A igreja sem missão não tem sentido. Inclusive no sínodo foi fomentado essa ideia básica, que desde 1979 em Puebla e nós trabalhamos muito isso, comunhão e participação. E agora no sínodo foi acrescentado e missão. Qual é a nossa missão? É fazer o que Jesus Cristo fez. É ser testemunha daquilo que Jesus Cristo fez. Então, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Lembram bem um pouquinho que quando Jesus começou a sua missão, os 3 evangelistas que contam isso, Mateus, Marcos e Lucas, a primeira coisa, antes de começar a fazer qualquer coisa, antes de entrar na sinagoga para ensinar, antes de curar a pessoa endemoniada, antes de tudo isso, os 3 evangelistas nos apresentam Jesus sendo batizado, com a presença do Espírito Santo, ouvindo a palavra do Pai que dizia: este é o meu filho amado, e com a presença, na figura de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas a figura que representaria o Espírito Santo seria uma pomba. A presença do Espírito Santo. A partir de Jesus ser tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus vai fazer tudo aquilo que Deus quer. Vai fazer toda a vontade de Deus. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus para todos nós vamos aprender do Evangelho. Nós vamos aprender do que Jesus Cristo fez e ensinou. Por isso a importância da gente conhecer o fundamento da nossa fé, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Se a gente não conhece o Evangelho, nós temos muitos desvios, temos muitas interpretações erradas. Jesus é o fundamento da nossa fé. Portanto, vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa palavra aqui, ela está também na nossa primeira leitura, que é a sequência do nosso Evangelho. O nosso Evangelho de Lucas, ele dá continuidade no livro dos Atos dos Apóstolos, que diz aqui, na nossa primeira leitura, então, a ascensão do Senhor, quando Lucas dá continuidade. No meu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Esse é o primeiro livro de Lucas, que é o Evangelho. Porque no segundo livro, agora, ele vai contar o ensinamento e a missão dos apóstolos, principalmente Pedro, na primeira parte, e Paulo, na segunda parte, que estamos lendo também trechos disso durante a semana nas missas. Então, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. E Lucas dá um dado que a igreja utilizou esse dado aqui, que é muito importante. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. No caso, são os 11, porque Judas abandonou. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. É aquilo que nós chamamos as aparições de Jesus, contados também pelos 3 evangelistas. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias. E por isso que nós celebramos a ascensão de Jesus 40 dias depois do dia
do dia que é conhecido como a ressurreição de Jesus, que ninguém viu e ninguém sabe a hora que Jesus Cristo ressuscitou. Sabemos que no terceiro dia, que seria o primeiro dia da semana, as mulheres foram lá, Madalena foi lá e ela viu a pedra virada e o túmulo vazio. Mas a hora que Jesus ressuscitou não sabemos. A teologia diz que tudo aconteceu, o Evangelho de João, na hora da crucificação de Jesus. Aí você tem a perseguição, a condenação, a morte, a ressurreição, a ascensão e Pentecostes. São 5 coisas presentes na cruz. Só que a igreja, ela segue passo por passo, devagarzinho, dando doses devagar, para a gente poder compreender esse grande mistério. Mas tudo é um só, uma coisa unida à outra. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, e por isso que nós celebramos a ascensão de Jesus 40 dias, só que hoje não é 40 dias. 40 dias vai dar durante a semana. Só que durante a semana nós não temos tempo de participar da missa, porque trabalhamos. Em Roma, em outros lugares, às vezes é feriado esse dia. Por isso celebra após 40 dias. Durante essa semana vai ter a missa da Ascensão em Roma. O Papa vai celebrar exatamente 40 dias, como diz aqui o texto. Então, durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Isso é muito importante perceber, que o projeto novo de Jesus é o reino de Deus. O reino que é definido por Marcos. Deus deseja que todos nós, como filhos dele, vivamos como irmãos, fraternos. Por isso que é um mandamento novo: amai-vos uns aos outros, que nós ajudemos uns aos outros. E durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. O mesmo Espírito de Deus que Jesus recebeu antes de começar a sua missão. E nós recebemos isso no nosso batismo. Nós fizemos também essa cerimônia. É pena que a gente recebeu como criança, a gente não sabe o que significa, mas a catequese depois deve nos ajudar para a gente entender aquilo que aconteceu conosco. Mas em Pentecostes, que nós vamos celebrar domingo que vem, nós não recebemos o Espírito Santo. Em Pentecostes, apesar que muitos pregam isso, em Pentecostes nós renovamos a presença do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo nós recebemos no nosso batismo. Isso nós vamos falar disso domingo que vem. Então, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Quer dizer, para podermos fazer a vontade de Deus, que às vezes é muito difícil descobrir qual é a vontade de Deus diante de tantas coisas desviadas e erradas que existem no mundo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Eles ainda estavam pensando na maneira antiga, a mentalidade deles ainda não foi convertida. Ainda eles pensam num poder, onde Jesus senta no trono e eles ao lado de Jesus, à direita e à esquerda, para mandar e desmandar. E Jesus veio para nos dizer: eu não vim para mandar, eu vim para servir. Eu vim para curar. Eu vim para redimir. Eu vim para entrar nos corações daqueles que abrem o seu coração, para ajudar cada pessoa a olhar ao seu lado, ver o seu irmão, e ver a sua irmã, e ver o seu filho, e ver o seu avô, e ver o seu tio, e ver o chinês, e ver o japonês, e ver os outros. Todos somos filhos do mesmo Pai. Isso eles vão perceber depois da ressurreição. Então, o Senhor é agora que vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade.
E aqui vem a promessa de Jesus para esperar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Atingindo a todo mundo, portanto, a todas as nações, como terminou dizendo o Evangelho. Eu quero falar um pouco sobre essa questão, sereis minhas testemunhas. A palavra ser testemunha tem dois sentidos. Tem um sentido simples que todos nós entendemos, né? Quando alguém vai casar, vai lá no juiz e leva duas testemunhas, que assinam, não, ele falou que se compromete um com o outro, viver até o fim da vida. Quando é na igreja chamado matrimônio, também tem as testemunhas, que depois assinam, que eles ouviram os noivos falar que se comprometem para viver juntos. Isso é ser testemunha, mas não é esse o sentido que está aqui. O sentido que está aqui, ser testemunha, quer dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É mostrar o amor que eu mostrei quando eu vivi. Aquele amor que eu vi no cego, no coxo, não é meu parente, não tem nada a ver com ele, mas é meu irmão, porque é filho do mesmo pai. E eu curei, eu perdoei. Esse é o testemunho. Vocês serão minhas testemunhas, diz o Evangelho. Assim como Jesus Cristo fez e ensinou, assim nós fazemos e ensinamos. Assim como Jesus Cristo viveu a fraternidade, recuperando a vida das pessoas, assim nós vivemos a nossa vida, iniciando pela família. Você veja na família, nós somos irmãos, nós criamos fraternidade, nós somos solidários. Isso percebe-se muitas vezes quando alguém está doente. A pessoa a outra dedica a sua vida, visita, faz de tudo para ajudar a recuperar. Esse é um testemunho concreto. É isso que Jesus Cristo está pedindo quando ele falou, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, no grego, sabe qual é? Martiria. De onde vem a palavra mártir? O que é o mártir? É aquele que foi assassinado na cruz. Jesus é um mártir. Quantas pessoas, os apóstolos, quase todos, foram mártires. Pedro, porque levou Jesus para as nações, foi julgado. Pelos judeus já tinha sido condenado. E depois, diante dos romanos, acabaram insistindo mais e acaba sendo martirizado. Paulo, cortaram a sua cabeça. Pedro, colocaram ele martirizado, crucificado numa cruz, de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Quantos outros mártires? Isso que é o testemunho. Por que mata uma pessoa? À toa? É porque ela tem mentalidade nova, tem uma nova maneira de viver, a maneira que Deus deseja de vivermos a fraternidade e o amor. Termino dizendo com uma mensagem que o Papa Francisco ainda, essa mensagem, Dia Mundial das Comunicações Sociais, que o Papa ainda Francisco escreveu, deixou escrita para ser celebrada hoje. Portanto, essa mensagem ainda do nosso Papa Francisco, ela fala muito sobre o problema das comunicações, sobre o engano, o abuso que está tendo nas comunicações, onde várias pessoas por interesse acabam dominando as redes sociais, empresas grandes, e manipulam a nossa vida toda. Em vez de viver a fraternidade, nos levam principalmente ao ódio, à vingança, nos leva ao egoísmo, pensando que com o smartphone que eu tenho na mão, entende? Eu agora tenho de tudo, não preciso de mais ninguém, não tem mais fraternidade, não tem mais comunhão, não tem mais ajuda mútua. O Papa critica muito essa maneira como nós estamos fazendo a comunicação. E ele coloca no final algumas instruções básicas, isso que eu vou ler para terminar, sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Não esqueçais o coração, queridos irmãos e irmãs, perante as vertiginosas conquistas da técnica, convido-vos a cuidar do coração. Ou seja,
Cuidar da vossa vida interior. O que é isso que significa? Deixo-vos algumas pistas. Sede mansos. Ele trata muito da mansidão, como nós tratamos uns aos outros. Na comunicação, porque na comunicação, nas redes sociais, existe muita violência, existe muita prepotência. Um quer dominar o outro, xinga e fala de tudo. E o Papa diz, vamos usar nos meios de comunicação, nas redes sociais, vamos usar a mansidão. E nunca esqueçais o rosto do outro. E isso é muito importante. A gente precisa saber nas redes sociais com quem está dialogando. Quem está atrás? É uma máquina? Como que vou dialogar com uma máquina? É uma pessoa que quer me dominar? Eu preciso conhecer quem é que está por trás. Então, convido-vos a cuidar do coração, ou seja, da vossa vida interior. Sede mansos e nunca esqueçais do rosto do outro. Falai ao coração das mulheres e dos homens, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Isso é muito importante. A gente não pode agir por impulso, na hora. Isso nas grandes decisões que nós tomamos, nunca podemos reagir na hora. Tem que pensar, parar e pensar, dá um tempo. A decisão vai ser diferente. Se agir na hora, vai ser vingança, vai em cima, vai bater. Para e pensa em todas as nossas decisões. Então, não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Semeiam sempre a esperança da vida poder ser melhor, se eu arregaço as mangas e ajudar, se nós nos comprometemos para construir uma vida melhor, mesmo quando é difícil, quando custa, quando parece não dar fruto, tem que permanecer fiel. Procurai praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa humanidade. Usar os meios de comunicação, as redes sociais, para ajudar a curar os erros, as pessoas fracas, frágeis, as pessoas que estão sofrendo. Dai espaço à confiança do coração, que como uma flor frágil, mas resistente, não sucumbe no meio das intempéries da vida, mas brota e cresce nos lugares mais inesperados, na esperança das mães que rezam todos os dias para rever os seus filhos, regressos das trincheiras de um conflito. Quantas mães estão chorando porque os filhos estão nas guerras, com muito perigo de morrer, e muitas vezes, em vez de voltar o filho, recebe a notícia da morte. Na esperança dos pais que emigram entre inúmeros riscos e peripécias, à procura de um futuro melhor, na esperança das crianças que mesmo no meio dos escombros das guerras e nas ruas pobres das favelas, conseguem brincar, sorrir e acreditar na vida. Sede testemunhas, palavra usada pelo Evangelho, sede testemunhas e promotores de uma comunicação não hostil, que difunda uma cultura do cuidado, construa pontes e através dos muros visíveis e invisíveis do nosso tempo. Contai histórias imbuídas de esperança, tomando a peito o nosso destino comum e escrevendo juntos a história do nosso futuro. Isso cabe a todos nós, cabe aos catequistas, cabe aos professores, cabe aos próprios pais. Tudo isso podeis e podemos fazê-lo com a graça de Deus. Que o jubileu que estamos celebrando nos ajude a receber em abundância. Por isso, rezo por cada um de vós e pelo vosso trabalho e vos abençoo. Essa bênção que Jesus também dá para os apóstolos. Os abençoou. E termino com isso. A bênção. A bênção é quando a gente deseja o bem ao outro. Na nossa cultura brasileira nós temos esse costume sempre, benção pai, benção mãe,
E a mãe e o pai, o tio, para quem pediu bênção, ele diz: Deus te abençoe. A bênção vem de Deus. E se vem de Deus, é para o bem, é para o amor, é para a fraternidade, é para a comunhão, é para crescer sadios no amor, uns para com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio